Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Lia e estou aqui para a gente estudar juntos a lição da Escola Sabatina com o tema novo desse trimestre, que é Êxodo, um livro que mostra Deus em ação. Então espero que você goste. Antes da gente iniciar, a gente vai fazer um resumão de segunda-feira e estudarmos a de terça. Então a gente vai estudar hoje segunda e terça-feira, tá bom? Vamos fazer então um resumão de segunda-feira, que diz o tempo é tudo. Então, a lição dessa semana tá falando sobre crescimento, bênção e maldição. Então, a gente vai dar um resumão na parte de segunda-feira. Eu vou destacar aqui alguns pontos importantes e a gente vai debater um pouco sobre. Diz assim que a Bíblia ela aborda brevemente a história da permanência dos israelitas no Egito, sem revelar muitos detalhes, né? A gente não sabe exatamente quando os israelitas foram escravizados, mas a gente sabe que eles cresceram tanto em número que o faraó, né, ele temeu que esses israelitas pudessem se aliar a outros povos, né, outras potências ali e meio que tomar o Egito. Então era um número muito grande de israelitas, muito maior do que de egípcios. E aí vem um questionamento, né? Se esses israelitas eram um número tão grande assim, por que eles simplesmente não saíram do Egito, abandonaram o Egito? E aí tem duas opções aqui na lição, né, no tema. Que a primeira é que eles tinham possivelmente construíram lares, né, vida, um lar, e se apegaram ali ao local, né, à cidade, né, ao Egito, e aí eles não conseguiram sair, né, eles se acostumaram a viver ali. A segunda opção é de que o processo de escravização ocorreu de uma maneira gradual, né, em etapas, não foi algo assim instantâneo. Né? Não foi instantâneo, foi gradual. Então, possivelmente pode ter sido uma dessas opções ou alguma outra opção que a gente ainda não sabe ao certo. E aí, esse é um ponto muito essencial para a gente explorar essa narrativa bíblica. E aí vem outro questionamento, né? Quando exatamente começou a escravidão? Quando que começou, né? Essa pergunta, ela gerou muitos debates acalorados, né, entre especialistas, entre estudiosos dessa área bíblica, né, acadêmica e de história antiga. E algumas pesquisas que foram realizadas tanto no Egito quanto em Canaã levaram alguns céticos a sugerirem, né, que o êxodo ocorreu entre 1220 e 1230 a.C. Só que aí os detalhes bíblicos dão uma outra visão sobre essas datas, né? Em 1 Reis 6:1 afirma que Salomão ele começou a construir, né, o templo 480 anos após a saída dos egípcios, dos israelitas do Egito. Geralmente, né, esses estudiosos, as pessoas que estudam, né, história antiga e relatos bíblicos, né, elas datam a construção do Templo de Salomão por volta de 966 ou 967 a.C., o que nos mostraria que o êxodo, né, a saída dos israelitas do Egito, aconteceu entre 1446 ou 1447 a.C. Então a gente tem possivelmente essas duas datas aí, só que elas são completamente distintas, né? Elas não são compatíveis uma com a outra, são informações totalmente diferentes, porque tem uma lacuna muito grande de tempo, né? De 1220 para 1446, então é um tempinho muito bom. Embora esses estudiosos contemporâneos, inclusive aqueles que não creem em Deus, busquem harmonizar o relato com as evidências arqueológicas, a maioria ainda não chegou a um consenso. Então, talvez algumas futuras descobertas possam nos trazer novas informações sobre esse êxodo e talvez dar uma data aproximada de quando aconteceu essa saída dos israelitas lá do Egito. Só que aí é importante lembrar que muitos relatos bíblicos foram confirmados ao longo dos últimos 2 séculos de escavações arqueológicas. Ao mesmo tempo, nossa confiança na veracidade bíblica não deve depender apenas de pesquisas acadêmicas. Embora a fé não seja uma crença cega, desprovida de qualquer fundamento, ela também transcende aquilo que as evidências podem comprovar. A fé, por essência, envolve confiar em Deus, mesmo que algumas perguntas ainda não tenham resposta. Ou seja, a fé ela vai muito mais do que provas. Mesmo que a gente não tenha resposta, por exemplo, como falou aqui, de quando que esses israelitas, né, saíram do Egito, mas a gente tem fé de que eles saíram. A gente tem um relato de que eles saíram. A nossa fé ela não tem que ser baseada naquilo que vemos, mas na certeza das coisas que a gente não vê. E daquilo que a gente não tem certeza ainda. Mas a gente não tem certeza, a gente tem fé.
Observe isso. E aí tem o pense. Então você vai pensar aí. Se você se sentir à vontade de deixar a sua resposta nos comentários, você pode colocar aí. Diz assim: como seu relacionamento com Deus foi impactado pelos momentos em que outras pessoas tornaram a sua vida mais difícil. Então você pensa aí um pouquinho. Vou dar um timezinho. Pronto. Se você se sentir à vontade de responder esse pense, você deixa aí nos comentários. Ou se não, você pode discutir na sua classe da escola sabatina no sábado, tá? Então pensa um pouquinho aí e leva pra discussão. E aí agora a gente vai pra parte de terça-feira, que é um tema também muito legal, que é 2 mulheres extraordinárias. Essa parte de terça-feira me trouxe umas informações bem legais que talvez eu não tivesse parado muito para pensar sobre isso. E o tema, né, das mulheres extraordinárias diz assim: a escravidão não conseguiu reduzir a população israelita como o faraó esperava. Diante disso, o faraó adotou uma nova estratégia. Ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem mortos, enquanto as meninas poderiam viver. Por quanto tempo seria possível manter essa prática antes que isso comprometesse a necessidade dos egípcios de uma força de trabalho escrava? Ou seja, mesmo que os israelitas estivessem escravizados, né, isso não fez com que a população deles diminuísse. Não fez. Então aí o faraó, né, como a gente viu, ele temeu que esse número de israelitas fosse tão grande, que eles se juntassem com outros povos e aí tomasse o Egito. E ele pensou, na verdade, né, e fez. E aí ele tomou a decisão de chamar, né, as parteiras, convocar algumas parteiras e que elas matassem os meninos israelitas que nascessem, né, durante o parto ali. Só que aí vem o questionamento, né? Até quando ele praticaria esse ato, sendo que poderia surgir a necessidade de escravos israelitas, né, homens, escravos israelitas, né? Será que ele parou para pensar nisso? Será que tipo eita, os escravos estão ficando velhos, eu acho que é bom parar de matar os meninos que nascerem, vamos deixar eles nascerem agora e crescerem. Será que ia virar um ciclo vicioso? Provavelmente, né? Porque a gente vê que até que ponto o ser humano chega, né? De matar recém-nascido, gente, na hora do parto, né? E aí, tinha tudo isso em jogo, né? Mas aí, né? Será que ele pensou nisso? Como era isso? Como que surgiu tudo isso, esse plano na cabeça dele, né? Essa ideia mirabolante, né? E aí, para implementar esse plano, né, o faraó ele convocou 2 parteiras, que foi a Sifrá e Puá. O primeiro capítulo de Êxodo descreve o rápido crescimento do povo israelita e um relato posterior menciona 600 mil homens saindo do Egito. Era muita gente mesmo. E isso eram somente homens, né, do sexo masculino. Diante disso, é difícil determinar exatamente qual era o papel dessas mulheres. Elas seriam responsáveis apenas por um grupo específico de mulheres israelitas ou liderariam outras parteiras? Não sabemos ao certo. Essa parte é porque, assim, só de homem era 600 mil. Então, tinha um número muito grande de mulheres também. A Bíblia relata só essas 2 mulheres, Sifrá e Puá, como parteiras das mulheres israelitas. E aí, das mulheres israelitas não, provavelmente elas também faziam parte, né, das mulheres egípcias, né? E aí vem o questionamento, né? Será que elas liderariam outras mulheres que também eram parteiras? Então, tipo, tinham 10 grupos e elas liderariam esses 10 grupos de parteiras? Ou eram somente elas duas para fazer o parto de todas as mulheres ali do Egito, né? Incluindo as mulheres que eram escravas e as mulheres egípcias. Como que funcionava isso? Então, a gente não sabe ao certo. E aí continua dizendo assim: o que o texto bíblico destaca, no entanto, é que Sifrá e Puá temeram a Deus e, por terem desobedecido à ordem do faraó, foram recompensadas pelo Senhor. Mas ainda, suas ações lhe garantiam um lugar de honra no relato bíblico, pois tiveram seus nomes mencionados, o que era reservado a poucos. Deus queria que soubéssemos o nome dessas 2 mulheres, Sifrá, que significa bela, e Puá, que significa perfumada. Então essas mulheres, elas temeram a Deus. Elas, talvez elas não fossem, né, israelitas, ou poderiam ser, mas talvez estivessem ali meio que dentro do ciclo ali, eu esqueci a palavra, mas dentro ali do convívio egípcio, que talvez elas tivessem se apegado muito ali aos costumes e tudo mais, só que mesmo assim elas tinham seu contato com as mulheres israelitas, com o povo israelita, né?
E aí elas temeram a Deus e decidiram tomar essa decisão de não matar esses bebês recém-nascidos, né? E aí aconteceu algo que não é tão comum na Bíblia, né? Como a gente vê relatos de muitos casos tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de pessoas que que tiveram um grande papel, né? Um papel importante em alguma história da Bíblia, só que o seu nome não foi revelado, né? Tipo, um exemplo, o homem lá do tanque de Betesda. A gente não sabe o nome dele. A gente conhece toda a história, mas a gente não sabe o nome. Se eu não me engano, né? A gente não sabe o nome. E aí, Deus achou importante a gente saber o nome dessas duas parteiras, né? Cifrar e Poá. Então, a gente conhece a história delas, a gente conhece tudo que elas fizeram para o povo de Deus, né? Os israelitas naquele tempo. E a lição continua dizendo assim: o aspecto mais importante da história talvez seja o fato de que essas duas mulheres se posicionaram contra o faraó antes mesmo de qualquer demonstração sobrenatural do poder de Deus. Então tudo isso daqui ocorreu antes das pragas do Egito, muito antes de Deus mostrar ali que estava com os israelitas. Então elas tiveram uma fé que foi uma fé e uma obediência que foi muito antes de qualquer coisa que Deus fizesse para mostrar a elas quem ele era. Elas enfrentaram o homem mais poderoso da terra em um momento em que tudo parecia indicar que os deuses do Egito eram superiores ao Deus de Israel. Em uma reviravolta irônica, quando o faraó confrontou as parteiras, elas explicaram que as mulheres israelitas não eram como as egípcias. Segundo elas, as israelitas eram cheias de vigor e davam à luz tão rapidamente que, ao chegar, as parteiras já não podiam intervir. Essa expressão, cheias de vigor, é uma ironia deliberada, pois mostra o oposto do que o faraó queria, a morte e não a vida. Muito interessante isso, muito interessante mesmo. Porque assim, o faraó queria o quê? Que os meninos morressem, e queria morte. Só que aí, essas parteiras falaram o seguinte: olha, essas mulheres israelitas, elas são cheias de vigor. Quem tem vigor é uma pessoa muito viva. Muito viva. Então, diferente do que o faraó queria, que era a morte, elas estavam ali mostrando vida. E vida com muito vigor. Deus usou essas duas mulheres comuns para confrontar o governante mais poderoso da época. Ele frequentemente escolhe os instrumentos mais improváveis para realizar os seus propósitos. Nossa, essa frase final foi muito boa mesmo. Deus usa pessoas, né, instrumentos improváveis para realizar os seus propósitos. Então, naquela época, ele usou duas parteiras para realizar o propósito dele. Como a gente sabe, por conta disso, né, que essas parteiras fizeram, elas se recusaram, né, de uma certa maneira, a não matar esses bebês, que aí aconteceu o nascimento de Moisés, que a gente vai ver, acredito que ao longo da semana, falando um pouco mais sobre isso, ou no decorrer da lição, né, falando sobre isso, sobre Moisés, sobre todo o plano, né, de como ele foi usado, né, como um instrumento também para um propósito maior, que foi liberar, né, tirar o povo israelita do Egito. E aí tem uma pergunta, né? Você já ficou tão irritado a ponto de estar disposto a sabotar o próprio futuro, como o faraó a tentar matar os meninos recém-nascidos? Olha, pra mim, essa pergunta respondendo, talvez eu possa ter feito isso de uma maneira inconsciente, mas eu não fiz, acredito que eu nunca fiz algo pra me sabotar conscientemente. Acredito que não. Em um ponto tão irritado, talvez eu ficando irritada demais, eu possa ter feito algo que me prejudicou futuramente, mas isso não foi algo muito consciente de mim, tipo, eu quis mesmo fazer, entendeu? Mas eu acredito que não. Que não mesmo. Bom, diferente do faraó, né? Tava tão irritado com o povo, né? Que ele fez isso, né? Chegar ao ponto de matar bebês, né? No nascimento, para que não tivesse a população tão grande, né? De escravos, é bem pesado. Bom, pessoal, eu sei que ficou um pouco grande o vídeo, mas é porque foi resumido, né, de segunda. Mas ficou um pouco grande por conta disso, mas espero que vocês tenham gostado. Desculpa, porque a gente acabou não podendo fazer o vídeo de segunda, mas está aí o resumão para vocês de segunda, de hoje, terça-feira. E é isso, pessoal. Antes da gente encerrar, vamos fazer uma pequena oração, uma breve oração. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia estudando a lição.
Obrigado, Senhor, por essa pessoa que está aí me assistindo nesse momento, Senhor, estudando junto comigo a lição da Escola Sabatina, entendendo um pouco mais, Senhor, sobre a história do Êxodo, sobre o tema de hoje e o tema de segunda, Senhor, e que o Senhor venha abençoar e dar entendimento durante toda essa semana para entendermos, Senhor, o que a lição quer falar conosco e a lição, Senhor, fala da Tua Palavra, então que a gente possa entender o que a Tua Palavra quer nos dizer, Senhor, durante essa semana. É isso que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É isso, pessoal. Muito obrigada pela sua presença aqui. Nos siga nas nossas redes sociais. Deixa o seu like, o seu comentário aqui no vídeo. E é isso. Aproveitar essa semana. Tá muito bom o tema dessa semana. E é isso. Mais uma vez. É isso. Um beijo.